exaltivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Terminamos agora o estudo do livro Obras Póstumas e daremos continuidade ao estudo da Revista Espírita. Estamos na Revista Espírita de 1858. O patrono desse estudo é o nosso mestre Kardec e a sua esposa Amélie Baudet. Vamos ler o Evangelho e fazer a prece. Vou ler o prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vós convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Jesus, inspira-nos mais uma vez. Recorremos à tua proteção, teu amparo, para esta casa de amor, para esses momentos de estudo em que aprofundamos o conhecimento na doutrina espírita, no teu Evangelho. Como foi lido no prefácio, os Espíritos enviados pelo Senhor, que como estrelas cadentes brilham em nosso derredor, que eles nos ajudem. E um desses irmãos, o mestre Allan Kardec, a sua esposa Amélie Baudet, que eles estejam conosco a nos inspirar no estudo da Revista Espírita. Também chamamos em socorro o altivo, diretor desta casa de amor. Ele com os espíritos guias da nossa casa. Rogamos a ajuda deles, a ajuda da minha amada Lourdinha, das irmãs queridas, juntos, Senhor, possamos estar contigo nesta tarde de conhecimento espiritual, de estudos espirituais. Em teu nome, em nome desses irmãos queridos, da dona Amélie Baudet, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então. Estamos começando a revista de dezembro de 1858. É a revista de número 12. E ela começa
O teu livro é diferente, a página é diferente. É a última revista do livro, é lá atrás, bem lá atrás. Dezembro. Ó, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, dezembro de 1858. Revista de número 12. Isso. Aparições. É o título desse artigo. Pode ler, Dilane. Enquanto ela se ajeita, eu vou ler o primeiro parágrafo, ela lê o segundo, eu leio o seguinte, e assim nós vamos. O fenômeno das aparições apresenta-se hoje sob um aspecto de certo modo novo e projeta uma viva luz sobre os mistérios da vida de além-túmulo. Antes, porém, de abordar os estranhos fatos que vamos referir, julgamo-nos obrigados a reiterar, completando as explicações dadas anteriormente. Não se deve perder de vista que, durante a vida, o espírito está unido ao corpo por uma substância semimaterial, que constitui um primeiro envoltório, o qual designamos como perispírito. Tem, pois, o espírito dois envoltórios, um grosseiro, pesado e destrutível, o corpo, outro etéreo, vaporoso, indestrutível, o perispírito. A morte não é mais que a destruição do invólucro grosseiro. É a roupa de fora que deixamos. Por usada, o invólucro semimaterial persiste e constitui, por assim dizer, novo corpo para o espírito. Então, o Kardec está falando aqui, fazendo umas considerações, que o homem é composto desse invólucro grosseiro, pesado, que é o corpo físico, um invólucro vaporoso, indestrutível, que é o perispírito. O primeiro é destrutível, e o espírito. Então, a morte, a gente libera o corpo físico e fica com o corpo espiritual. Em matéria eterizada, é bom frisar, absolutamente não é a alma. Não passa de seu primeiro envoltório. A natureza íntima dessa substância ainda não nos é perfeitamente conhecida, embora a observação nos haja colocado na via de algumas de suas propriedades. Sabemos que ela representa um papel capital em todos os fenômenos espíritas e que, após a morte, é o agente intermediário entre o espírito e a matéria, assim como o corpo durante a vida. Por aí se explica uma porção de fenômenos até aqui insolúveis. Veremos em artigos subsequentes o papel por ele emprestado nas sensações do espírito. Ainda mais, a descoberta de, assim podermos dizer, do perispírito permitiu que a ciência espírita desse um passo enorme e inteirasse numa rota inteiramente nova. Então, nesse parágrafo, Kardec vem falar dessa matéria eterizada, que é o espírito, não é a alma. Não é a alma. Hoje você vai entender bem isso, Adilane. Quando alguém vê um espírito, quando há a aparição, e nós vemos o corpo. Nós não vemos a alma. A alma é de uma natureza de que nós não sabemos o que é, não é matéria. Matéria é o perispírito e o corpo físico. Vai.
Talvez nos perguntem se esse perispírito não será uma criação fantástica da imaginação, se não será uma dessas suposições feitas tantas vezes para explicar uns tantos efeitos. Não. É a obra... Não é a obra da imaginação, pois foram os próprios espíritos que os revelaram. Não é uma ideia fantástica, porque pode ser constatado pelos sentidos, porque pode ser visto e tocado. A coisa existe. Nossa é apenas a denominação. Para as coisas novas necessitamos de vocábulos novos. É os próprios espíritos os adotam nas comunicações que estabelecem conosco. Então, isso não é coisa nova. Nossa, né? De nós, apenas a denominação. Nós demos o nome de perispírito, dessa matéria sutil que envolve o espírito. E os próprios espíritos adotam esse nome, né? Quando se comunicam conosco. Então, o perispírito não é uma criação fantástica, não é nada da imaginação. O perispírito é uma realidade. É uma realidade. Não é obra da imaginação, não é uma obra fantástica. É um corpo que, materializando-se para nós, ele vem ao encontro dos nossos sentidos. A gente vê, a gente toca. Por sua natureza e em estado normal, o perispírito é para nós invisível, mas pode sofrer modificações que o tornem perceptível, ou por uma espécie de condensação, ou por uma mudança na disposição molecular. É então que nos aparece sob uma forma vaporosa, a condensação, mas por falta de experiência, por falta de expressão, não seja tomada ao pé da letra. A condensação, dizíamos nós, pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível. Este pode, entretanto, instantaneamente retomar o seu estado etéreo e invisível. Podemos fazer uma ideia deste efeito pelo vapor, que pode passar de um estado de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido e ao sólido, e vice-versa. Estes diferentes estados do perispírito são o produto da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior. Quando ele nos aparece, é que dá ao seu perispírito a propriedade necessária para o tornar visível, e esta propriedade ele a pode entender, restringir e fazer cessar à vontade. Então, o que ele está dizendo aqui? Que essa matéria sutil que envolve o perispírito, a gente, por analogia, lembra da água, o vapor, né, que a gente não vê, torna brumoso, mas a gente pode fazê-lo voltar a ser água e até ser gelo. O perispírito, pela vontade do espírito, e não é nada externo, exterior, pode se condensar, né, como acontece com a água. Esse não é o termo propriamente, mas faltam palavras, é o que Kardec usou. Não é o termo propriamente adequado, mas ele faz com que a gente entenda essa materialidade do perispírito. Então, a água no seu estado vaporoso continua sendo água. Ela volta ao estado líquido, continua sendo água. Se for o congelador, continua sendo água. Continua. Uma outra propriedade da substância do perispírito
é a penetrabilidade, Nenhuma matéria lhe oferece obstáculo. Ele as atravessa a todas como a luz atravessa os corpos transparentes. Então, da mesma forma que a luz passa pelo vidro, o espírito passa pela parede. A matéria não oferece obstáculo para ele. Mais uma propriedade do perispírito, a penetrabilidade. Nós vimos ali a materialidade, ele pode se materializar. Vimos a penetrabilidade. Tem outras também, como a expansibilidade, a flexibilidade, enfim. Continua, separando do corpo. Separando do corpo, o perispírito afeta uma forma determinada, ilimitada, e essa forma normal é a do corpo humano, mas não é constante. O espírito pode, à vontade, dar-lhe as mais variadas aparências, inclusive a de um animal ou de uma chama. Aliás, isso se concebe muito facilmente. Então, olha só, é a flexibilidade. Ele dá a forma que ele queira. Um espírito pode aparecer mais novo, mais velho, na forma do animal. No outro dia, a pessoa estava me dizendo que sonhou com um gavião enorme que estava atrás dela. E ela corria. Aí o gavião parou diante dela. Essa pessoa viu os olhos do gavião brilharem, né, uns olhos vermelhos. Aí ela viu que era um ser humano, que era um espírito, em forma de um gavião enorme. E por que ele tomou a forma do gavião? Para assustar, para se impor, para submeter outros espíritos distraídos a si, né? E foi um pesadelo que ela teve. Continua, não vemos... Aliás, isso se concebe exclusivo, não vemos homens que dão ao rosto as mais diversas expressões, imitando a voz a ponto de nos enganarmos, assim como a expressão dos outros, de outras pessoas, aparecem obesas. Aparecerem obesas, coxas, etc. Quem reconheceria na cidade certos atores que só costumam ver caracterizados no palco? Se, pois assim pode o homem dar ao seu corpo material e rígido aparência tão contrárias, como mais forte razão pode fazê-lo o espírito, com um envoltório eminentemente plástico e flexível, e que pode prestar-se a todos os caprichos da vontade. Então, de acordo com a vontade do espírito, ele altera a forma do seu corpo, porque o perispírito é flexível. Então nós já vimos aí 3 propriedades do perispírito. Nós vimos aí a materialidade, ele pode se materializar, a penetrabilidade, ele pode passar através de corpos opacos, e a flexibilidade, que ele dá a forma que ele quer, de um animal, de gente mais nova, de gente mais velha, enfim, o que ele quiser moldar com o seu pensamento. Os espíritos, pois, geralmente, nos aparecem sobre uma forma humana, em seu estado normal. Essa forma nada tem de muito característico, nada que os distingue uns dos outros, de maneira muito marcada. Nos bons espíritos, essa forma ordinariamente
é bela e regular. Todos os cabelos longos cabelos flutuantes sobre as espátuas e amplas túnicas envolventes o corpo. Ambas túnicas envolvendo o corpo, espado É as aqui atrás, roupas. o cabelo vem até a espada aqui abaixo do ombro, túnicas brilhosas, longas túnicas brilhosas, vendo? assim aparecem os bons espíritos. As mulheres no plano espiritual gostam de cabelo longo, tá vendo? Ficou mais Eu bonita, sabia. né? Mas se desejam tornar-se conhecidos, tomam exatamente todos os traços sobre os quais foram conhecidos, e até quando necessário, a aparência da vestimenta. Assim, por exemplo, como o espírito Esopo não é disforme, mas se for evocado como Esopo, posto tivesse tido posteriormente várias existências, aparecerá feio e corcunda, vestindo a maneira tradicional. É talvez a roupagem o que mais admira. Se, entretanto, considerarmos que ela faz parte do envoltório semimaterial, compreende-se que a esse envoltório possa o espírito dar a aparência de tal ou qual vestimenta, como a de tal ou qual fisionomia. Então vamos lá. O espírito aparece como ele quer, dá a aparência que ele quer. O Esopo, um escritor da Grécia Antiga, ele era como corcunda. Ele vai aparecer como corcunda, não é? É uma das propriedades do perispírito. Ele só pode ser reconhecido dessa forma, é assim que ele vai aparecer. Ele pode estar no mundo espiritual de uma forma mais bela, mas como ele vai ser reconhecido por aqueles que o amam, por aqueles que ele quer se fazer presente? Se fazendo da forma que as pessoas o conheceram aqui na Terra, não é? Os espíritos tanto podem aparecer em sonho quanto em vigília. As aparições em estado de vigília nem são raras nem novas. Houve-as em todos os tempos e a história as registra em grande número. Sem remontar ao passado, entretanto, elas hoje são muito frequentes e muitas pessoas no primeiro instante tomaram tais visões por alucinações. São frequentes principalmente nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar parentes e amigos. Quer dizer, a pessoa morre longe, aí vem se mostrar aos parentes e amigos. Isso sempre aconteceu, né? Muitas vezes não tem um objetivo determinado, mas em geral pode-se dizer que os espíritos que assim nos aparecem são seres para nós atraídos pela simpatia. Conhecemos uma jovem senhora que muitas vezes via em sua casa e no seu quarto, com ou sem luz, homens que aí entravam e saíam, embora estivessem fechadas as portas. Ficava muito espantada, e isto a tinha tornado de uma pusilanimidade que tocava as raias do ridículo. Ela ficava assim insegura, né? Pusilânime é o inseguro. Um dia ela viu distintamente o seu irmão, que se achava vivo na Califórnia, prova de que o espírito dos vivos pode vencer as distâncias e aparecer num lugar, enquanto o corpo se acha em outro. Depois que esta senhora foi iniciada no espiritismo, já não tem medo, porque
se dá conta das visões e sabe que os espíritos que vêm, que vêm visitá-la, nenhum mal lhe podem fazer. É provável que ao lhe aparecer, o seu irmão estivesse adormecido. Se ela pudesse ter explicado a sua presença, poderia ter estabelecido uma conversação com ele, da qual este tivesse conservado uma vaga lembrança ao despertar. É provável ainda que nesse momento ele tivesse sonhado que se achava ao pé da irmã. Entenderam o que eu fui lido? Uhum. A senhora então tinha medo, era insegura, mas um dia apareceu o irmão a ela. E o irmão estava numa cidade distante na Califórnia. O corpo físico estava lá, mas em espírito ele apareceu a ela. E eles aparecem em sonho, tanto em sonho quanto em vigília. Você está acordado, viu o espírito ali. Em sonho, você também vê o espírito. E o espírito com o seu corpo, o seu perispírito. Tem cabeça, perna, mão, braço, pescoço, olho, boca, nariz, ouvido, igualzinho está aqui. Não é um ser de outro mundo, um ser abominável. Não vem fazer mal para a gente, ainda mais se aparecer. Se ele quiser fazer mal, aí que ele não aparece, né? Então a gente não tem que ter medo. Dissemos que o perispírito pode adquirir tangibilidade. Falamos sobre isso a propósito das manifestações produzidas pelo Sr. Rome. Sabe-se que, por diversas vezes, ele fez aparecerem mãos que podiam ser apalpadas, como se fossem vivas, mas que de repente se extinguiam, de repente sumiam, né? Sim. Como uma sombra, mas não se tinham visto ainda corpos inteiros sobre essa forma tangível. Contudo, não é coisa impossível. Nunca, numa família do conhecimento íntimo de um dos nossos assinantes, um espírito ligou-se à filha daquela família, criança de 10 a 11 anos, sobre a forma de um belo rapaz da mesma idade. É-lhe visível como uma pessoa comum, e à vontade torna-se visível ou invisível às outras pessoas. Presta-lhe toda sorte de bons serviços, traz-lhe brinquedos, bombons, faz o trabalho doméstico, vai comprar aquilo de que necessitam e que é mais dispendioso. Isso não é uma lenda da mística Alemanha, nem uma história medieval. É um fato atual que se passa neste momento em que escrevemos numa cidade da França e numa família respeitável. Chegamos a fazer sobre esse caso estudos especiais, cheios de interesses e que nos forneceram revelações muito originais e as mais imprevistas. Brevemente teremos os nossos leitores de modo mais completo em artigo especial. Então, o que nós vimos aqui nesse artigo da revista? Que o espírito, ele está sempre envolto
com seu perispírito, essa matéria sutil. Quando a gente vê um espírito, a gente está vendo o corpo dele, que envolve o espírito. Ele deu um exemplo aqui de um espírito que aparecia menina, que se materializava a hora que ele queria outras pessoas, a ponto dele fazer compras, a ponto de ajudar nos afazeres da casa. Lá em casa tem uns assim, eu acho bom parar com essa conversa. Então ele... Pô, que bom, né? Ele se materializava. Ele está dizendo, não é um conto de fadas lá da mística Alemanha, que você foi na Alemanha. Era uma realidade, comprovado por todos. Então a gente vê aí, ó, que a morte não existe. Um dia desses, uma pessoa aqui me perguntou, você está dizendo sobre isso aí, sobre tudo isso? Ele veio aqui no centro, sobre o mundo espiritual, mas alguém veio de lá para contar alguma coisa? Então você vê que é uma pergunta de alguém incipiente, iniciante, que não conhece nada de espiritismo. Nós respondemos normalmente a ele, pedimos que ele viesse estudar a obra O que é o Espiritismo, para compreender. Nesse caso aqui, o espírito veio depois do túmulo, se materializando, como fez Jesus, se apresentando aos apóstolos, como fez Jesus se apresentando a Maria Madalena, como fez Jesus se apresentando no caminho de Emaú a 2 apóstolos, como fez Jesus se apresentando a mais de 500 pessoas, como relata Atos dos Apóstolos. Então, o mundo espiritual existe e ele vibra, né? Agora a gente vai para um outro artigo chamado Adrien, Médium Vidente. Semana que vem a gente vê esse segundo artigo, tá bom? Nós vamos aí para 40 minutos de estudos e semana que vem a gente vê o artigo aqui, o Médium Vidente. Adrien, né? Adrien, o Médium Vidente. Na França é Adrien. Faz a prece. Não, você pode fazer, já estou correndo de fome. Muito obrigado aos guias aqui presentes, ao altivo, aos amigos queridos. Muito obrigado a Allan Kardec, a Dona Amélie Boudet, pelo carinho, pelo amor de vocês. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a você, Lourdinha, pelo seu amor. Em nome do nosso amor, minha querida. Em nome do amor que vibra nesta casa de amor, do altivo e de todos os presentes. Em nome do amor de Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da tarde de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.